Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos para mais um episódio sobre as Crônicas Arturianas, mais especificamente relacionado ao primeiro livro, o livro 1, chamado O Rei do Inverno, escrito pelo autor Bernard Cornwell. Neste episódio eu estarei falando um pouco mais sobre o Conselho Supremo, o evento organizado por Uther, o Rei Supremo, para discutir a situação, as questões mais emergentes relacionadas aos bretões. Como devem se lembrar no episódio anterior, ele foi acompanhado por uma trupe que partiu de Innisridren junto com Morgana, que aos olhos de Uther seria a pessoa que representaria assim o famoso druida, que no momento encontra-se ausente. Mas, devido às questões internas de Innisridren, os papéis desempenhados e hierarquia do próprio lugar, Nimue também foi para Glevon e levou consigo o Derfil, nosso narrador, nossos olhos para os eventos históricos aqui narrados e mencionados. Como se lembram também, Glevon é uma cidade bastante distinta se comparada ao restante do reino, dos reinos no caso, da Grã-Bretanha. Já é um ambiente social urbano mais inserido dentro da arquitetura das manifestações culturais e religiosas trazidas pelos romanos, mais próxima da tradição cristã, o que tem, de certa forma, um grande impacto quando os personagens que acompanhamos, mais voltados para uma tradição anciã, antiga, mais pagã, entram em contato tanto com o cenário como também as manifestações verbais, religiosas, de cunho religioso que acontecem ali. O que nós acompanhamos a seguir continuam sendo questões voltadas para isso, pelo menos a princípio, porque Nimue e Derfil foram acompanhar lá o sermão de Samson, o que na verdade revelou-se ser um sermão político, pois o sacerdote cristão nada mais fez do que vociferar, praguejar contra todas as manifestações religiosas relacionadas à cultura dos bretões que não fossem de ordem, de natureza cristã. Ele praguejou, excomungou e excomungou também todas as pessoas que de alguma forma, mesmo sendo elas introduzidas no cristianismo, ainda para algumas questões, procurassem pessoas que ainda não o tivessem se inserido totalmente. O que nós vemos aqui é Samson vociferar contra um fenômeno cultural bastante frequente, nós podemos inclusive observar esse fenômeno cultural, principalmente no nosso país, no Brasil, em virtude da história da colonização do nosso país. Foi colonizado por povos diferentes. A maioria do território foi colonizado por portugueses. O império foi o Império Português, mas também estiveram aqui ingleses, estiveram aqui holandeses, sem falar nos povos também que nós escravizamos, os povos africanos, povos os quais nós temos uma dívida impagável, histórica impagável, em virtude de termos participado efetivamente do seu genocídio étnico e cultural. E o povo africano, por exemplo, trouxe para cá várias religiões de matriz africana. Com a tradição europeia e também as crenças que já existiam no território americano, no Brasil, a cultura indígena, o que nós vemos acontecer é uma civilização sendo construída também com várias vertentes culturais diferentes. E o que nós vemos surgir nos meandros sociais é exatamente o que o Samson está apontando aqui e excomungando no caso, que é o tal do sincretismo religioso. Quando as pessoas misturam conceitos, misturam crenças, dogmas, e fazem ali uma salada mista, sabe? É um sujeito que, por exemplo, vai lá na missa católica, o cara que não falta nunca mesmo nas missas da sua religião católica no final de semana, mas aqui e acolá ele faz lá uma fezinha, ele faz lá uma oraçãozinha para Iemanjá.
ou até tem uma imagem da santa na casa dele. Esse tipo de coisa é muito comum no Brasil, muito comum no Brasil mesmo. Pessoas misturando religiões, né? Há algumas pessoas, por exemplo, que são adeptas da fé, né, mais protestante, uma fé evangélica, por exemplo, né? Mas você percebe que algumas senhorinhas bem antigas, né, velhinhas e tal, que conheciam aquelas mandingas, né, aquelas orações e tal, ainda se apegam a elas, né? Por exemplo, eu tenho um caso na minha própria família, né? Uma das minhas avós, ela é evangélica mas ao mesmo tempo ela sabia aquelas orações, aquelas rezas que não fazem parte desse universo, entendem? Só que, por exemplo, ela no caso ela transitou durante a vida, né, em muitos dogmas diferentes. Isso acontece muito no Brasil, né? Uma pessoa vai de uma religião, não dá muito certo, depois vai para outra, não dá muito certo. Só que ela vai pensando uma coisinha de cada. E isso vira um balaio de gato, né? O que é o tal do sincretismo religioso, que não é nem religião X ou Y, mas é um misto dessas coisas. E o Samson aqui ele está vociferando justamente, né, em relação a isso. Vocês que se dizem cristãos aqui em Glevon, no reino de Gwent, no reino de Tidric, que têm os seus problemas, né, as suas necessidades pessoais, né, os seus desesperos cotidianos, e vão procurar essas bruxas, né, esse povo que faz esses rituais arcaicos, né, monstruosos, né, esses bretões imundos. Ele não fala com essas palavras, mas ele fala algo nesse sentido, né? Então ele está vociferando, né, incutindo na mente da sua congregação a ideia de que ainda recorrer a métodos antigos, embora essas pessoas tenham se convertido ao cristianismo, são coisas inaceitáveis, né? No caso seria pecado, né? E a Nimue e o Defo estão ali assistindo, né, essa fala extremamente carregada de um ódio, né, por todas as religiões que não fazem parte daquela que Samson se insere. É um ódio, né, é uma postura odiosa. E ao mesmo tempo também é uma postura política, né? É um sermão que nós não vemos necessariamente, né, um altruísmo em si, mas é um sermão político. É para extirpar as diferenças, né? Extirpar os inimigos. Algo que também, se nós pararmos para pensar, é o mesmo que acontece, né, do outro lado, né? É o mesmo sentimento que os personagens, né, que ainda fazem parte das crenças antigas, né, que ainda vivem as crenças antigas da Grã-Bretanha, o sentimento para, né, essa nova fé que se inseriu graças à tradição romana no seu território, o sentimento de animosidade, um sentimento negativo, né, também é o mesmo, né? Então há uma tensão muito grande ali. A Nimue e o Defo escutam até o momento que eles suportam, né, escutam o suficiente e saem do lugar, saem dali. Depois o cenário muda um pouco, né, assume contornos mais políticos, mas no sentido mais estrutural da coisa, né, que de fato é, na verdade, a efetivação, né, do evento que estava programado para ocorrer ali, né, do grande objetivo dessa ida de todos até Glevon, até a cidade de Tidric de Gwent, que é, dentre os governantes da Grã-Bretanha, realmente aquele que é mais próximo e que Ulfr de Dominónia realmente pode contar, de certa forma, pelo menos até aqui. Embora Tidric de Gwent seja um sujeito já inserido dentro da tradição cristã, né, e Ulfr ainda preze pelos ensinamentos, pelas tradições antigas, os dois ainda têm, né, uma proximidade, uma relação de confiança distinta, né, bastante verificável, o que também é uma coisa curiosa, né? Não há um ódio entre ambos. Mas também perpassa aqui a questão, eu creio que é também notório de perceber que, ainda assim, por mais que a cultura na Grã-Bretanha esteja mudando, exista uma certa resistência à mudança, né? E ao mesmo tempo aqueles que mudam começam a rechaçar tudo que é antigo,
que exista esse embate, essa guerra cultural constante, há algumas coisas que tradicionalmente eles não abandonam de todo, que eles ainda seguem, eles ainda agem segundo essa bússola moral ou organizativa, né, de toda a hierarquia que existe entre os reinos. E uma coisa que é pontual nesse sentido é o respeito que se tem perante a figura do rei supremo, daquele que é nomeado para governar todos os outros, reger todos os outros regentes do império, digamos assim, né? O rei supremo é um rei supremo que é aceito, né? Ou se não é aceito, ele é tolerado por todos os outros, né? Aceito totalmente por todos nunca é, porque a guerra pelo poder, né? O embate pelo poder, nós sabemos muito bem que é sempre um conflito constante, né? Um mar tempestuoso constante e sempre em mudança, um querendo comer, né, o rabo do outro. Desculpem o perdão a expressão, mas é exatamente isso. Mas o que nós vemos aqui é um respeito, pelo menos, à hierarquia, né? Quando o conselho se inicia, né, o Conselho Supremo é convocado e finalmente se inicia, o primeiro a falar, né, diante de todos que estão ali reunidos, todos os regentes que estão ali nos seus tronos, embora 2 não estejam ocupados ainda, vou falar disso daqui a pouquinho. O primeiro a falar é Owen, né, o grande guerreiro, né, o campeão de Dominónia, falando que se alguém ali se opusesse em relação a Uther enquanto rei supremo, né, se ele não reconhecesse Uther como rei supremo, que ele, Owen, estaria ali, né, para defender o seu rei, né, que alguém falasse, que alguém se opusesse, que eles iriam resolver ali na espada, no sangue, essas diferenças, né? E todos os demais se calam. Ninguém desafia o Owen, né? E a defesa que ele faz diante do seu sucerano. Não é que não existe diferenças, né? Mas o rei supremo é alguém que, de pleno acordo entre todos os regentes, é alguém colocado nesse lugar. E que também nós vemos, pela essa postura do Owen aqui, que é alguém que se mantém nesse lugar perante também a ameaça, o medo, né, o respeito, a bravura em combate, todas essas coisas, né, voltadas ao barbarismo, ao espírito bélico que os bretões, no caso aqui, tanto cultuam, como os saxões cultuam também. É um mundo antigo, né, um mundo repleto dessas coisas, algo que eu já falei em podcasts anteriores. Muito bem. Aqui no Conselho Supremo nós temos questões de ordem, né? Onde a mais importante delas é saber os rumos do reino após o nascimento do pequeno bebê, né, de pezinho torto, tadinho, o Mordred, e sua mãe, Norina. Mordred, no caso, seria o herdeiro do reino. E um dos motivos de Uther ter convocado essa reunião, esse conselho, é justamente também para falar publicamente, informar a todos publicamente que Mordred é o escolhido por ele para ser o herdeiro do reino, né? O futuro rei supremo do reino. O interesse claro de Uther de manter, né, o reinado, né, o controle entre de todos os regentes de todas as terras bretãs, né, sob o comando, sob o olhar de alguém que carregue a sua linhagem, carregue o seu nome, mesmo que ele tenha ali probleminhas físicos, né, e esse bebê esteja fadado ao preconceito, fadado a olhares tortos. E nós vemos isso acontecer aqui, inclusive, né, porque vários dos regentes ali organizados, reunidos, né, apenas comprovam por si próprios, né, pelas palavras de Uther também, que o bebê, no caso, nasceu defeituoso, né, com o pezinho torto, coitadinho, e é importante lembrar, né, que eles têm esta superstição. Nasceu com um pé torto, é mau presságio. Aconteceu isso e acolá, é mau presságio. Isso faz parte da cultura deles, né, da mentalidade deles, né, do imaginário desse povo. É algo que eles não enxergam com bons olhos, mas eles acabam aceitando. Eles acabam não se opondo a Uther, né? A maior parte dos regentes, né, da Grã-Bretanha está ali.
não apenas Tedric, mas a maior parte deles foi. Os únicos que não se reuniram foram Gorfyd, de Povis, e o Gandlius, da Silúria, o qual nós falamos anteriormente quando ele fez aquela visita lá, em Innis Widrin. Com esses dois reinos, os conflitos têm se acentuado bastante. Nós estamos vivenciando aqui uma situação onde os bretões estão em constante conflito com os saxões, né, e a última vitória dos bretões sobre os saxões custou a vida do Mordred pai, né, o pai do bebezinho, filho de Ulfr. Nós temos essa guerra externa, mas é interessante notar que também existem conflitos internos. É um reino muito grande, né, com tribos diferentes, né, com povos com olhares diferentes. Não é um povo pacificado, né, não é um reino pacificado de todo. Né. Há regentes diferentes, culturas que têm algumas aproximações e distanciamentos. Então, os grandes regentes da Grã-Bretanha, os grandes nomes do reino, não se bicam muito não, né? As tendências ao barbarismo, né? As constantes buscas pelo poder, acabam gerando também inimigos, tensões internas. Então uma guerra interna também é temida, né? No momento, porque quando não unificados, caso não estejam pacificados, resistir à ameaça externa, resistir à ameaça dos saxões é algo que ficará muito mais difícil, né? Que pode colocar os bretões em maus lençóis. E Ulfr faz a questão, né, de sempre ponderar, sempre frisar aqui, ele enfatiza isso, na verdade, né, que se Dominónia cair, né, o resto da Grã-Bretanha também cai. Porque a Dominónia, por exemplo, ele usa, né, o Tedric de Gwent como exemplo, porque se Tedric tem um bom exército, é forte e valoroso, quem dá o pão que ele come é Dominónia, né? Então ele enfatiza isso, que o reino precisa estar unido, que os regentes precisam estar unidos, acabarem com as suas diferenças. E um bom tempo desse conselho também é destinado a fazer isso, a pequenos acordos, eu te dou isso aqui, você esquece aquela ofensa que eu fiz para você acolá, né? Aparar essas arestas, né? Esse sangue ruim que existe entre estes regentes, né? Grande parte do conselho destina-se a isso, né? Grande parte dele. E o assunto principal, no caso, que está em questão, né, é que o Ulfr, ele diz isso, né, constata que está muito velho, então alguém vai precisar tomar partido, proteger Mordred, né, o Mordred Júnior, né, o bebezinho, até que ele tenha idade para ele mesmo governar, né, os bretões, seguir com a linhagem do Rei Supremo. O objetivo é esse, né? O bebê ainda não pode governar, obviamente, né, não pode fazê-lo sozinho, e na tradição dos bretões eles não deixariam que uma mulher governasse também, tampouco, né? Não é um império tão progressista assim. Aqui as mulheres ainda, historicamente, né, se encontram numa postura, num lugar mais servil. Então, quem irá casar com Norina? Eis a questão. Obviamente, a questão do conflito interno não é totalmente solucionada, porque nem Gorfyd de Povis e nem Gandlius da Silúria apareceram. E eles têm tido muitos conflitos, né, com o Ulfr e o Tedric, no caso. Muitos conflitos, né? Inclusive, dentro do conselho, decide-se que, pelo fato deles não aderirem, não estarem presentes na reunião, que esses governantes que ali estavam, todos eles, fariam alguma coisa a respeito, né? Já que eles não estão unidos contra os saxões, que eles preferem guerrear entre si, em virtude dos seus interesses particulares, que os demais então se reuniriam para esmagá-los e tomar as terras a eles pertencentes, e nomear, né, talvez outras pessoas para o governo local, né, tanto da Silúria quanto de Povis. Só que Gandlius surpreende, né, quando todo mundo não esperava que ele fosse aparecer,
ele dá as caras. E ele entra com uma cara de pau mais lustrada que vocês podem imaginar. O cara é cara de pau mesmo, né? Com óleo de peroba passada, tudo bonitinho, né? É cara muito cara de pau. Ele entra no recinto, né? Onde todos ali claramente são inimigos dele, ninguém o suporta, ele também os despreza, mas entra como se nada tivesse acontecido. Não pede desculpa para ninguém e simplesmente senta no seu trono. É importante nós lembrarmos, fazer aí um exercício mental, de que já havia o interesse de Uther em ter Gandlius do seu lado, porque com Gandlius ao seu lado, ele se afastaria de Gorfyd, de Povis, né? E Povis ficaria isolada, e assim uma revolta interna, problemas internos, guerras internas seriam mais difíceis de serem desencadeadas, né? Apenas Povis contra o resto do Império Bretão, né? Ficaria bastante difícil para eles, né? A estupidez de certos regentes tem um limite, e o limite é justamente quando a questão da sobrevivência, né, da autoconservação, grita na porta deles, bate na porta deles. Então ter Gandlius ao seu lado seria interessante, é interessante para Uther. Mas nota-se, né, que existem questões políticas envolvidas nisso, né, que é algo bem sujo, né, é uma troca, uma compra de favores, né, eu te dou um pouco de poder, você deixa de ser meu inimigo. Mas ao mesmo tempo revela-se nesses procedimentos algo muito, eu não diria estúpido, mas eu não diria na verdade ingênuo. Mas estúpido né? É porque é ao mesmo tempo colocar, né, um inimigo dentro do seu mesmo quintal, né? É como colocar um lobo adestrado dentro de um galinheiro, né? O lobo é adestrado, ele não vai comer, atacar as galinhas, porque ele foi adestrado para não fazê-lo, ele foi domesticado, então ele não vai atacar, né, as galinhas. Suponhamos que esse lobo foi tão adestrado que na verdade ele pode até fazer pastoreio, sei lá, de algumas ovelhas, né? Enfim, mas quando o calo dele doer, quando o bicho pegar, né, normalmente a besta selvagem, o animal, recorre a quê? Às suas características mais instintuais, né? Quando o bicho pegar, por mais que um lobo foi adestrado para não atacar galinhas, né, ou atacar ovelhas, ele vai atacar. Ele vai atacar. E no caso, né, o Gandlius nem adestrado ele é. Ele é um lobo, ele é uma raposa, mas, né, o símbolo dele inclusive é a raposa, então ele definitivamente é a raposa dentro do galinheiro. Nem adestrado ele é. Então é uma troca de favores com alguém que já está inclinado a te dar uma mordida quando você virar as costas. Então é um pouco estúpido. Mas é como o próprio Defil, né, observa, é um ato de desespero, né? Os saxões estão batendo a porta. Eles são uma grande ameaça. Então eles têm que dar um jeito de se unir. Então estupidez e desespero são coisas que andam lado a lado, né, que nós observamos caminhar lado a lado. E é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Nessa tentativa do Uther de se aproximar do Gandlius, dando a ele a mão de Norrin. Aparentemente isso não deu muito certo na visita que ele teve, né? Fez ao Rei Supremo, naquela passagem lá em Innis Widrin. Mas aparentemente aqui no Conselho Supremo ele parece disposto. E não apenas parece disposto, né? A postura de Gandlius é muito estranha, né? É muito suspeito, é claramente suspeito, eu diria. É claramente suspeito, ele está tramando alguma coisa, porque ele chega como alguém que se desculpou com o Uther, como alguém que estaria disposto então a aceitar esse tal casamento, né? Que inclusive fez votos de que, como um gesto de boa fé, ele aceitaria ser convertido à fé cristã, né? Sendo que o Tanarbus, o druida dele, está ali do lado, né? E não aparenta nem um pouco de desequilíbrio com tal afirmação, né? Eles não fazem questão nem de disfarçar que
essas motivações, essas falas, não são lá muito verdadeiras, né? Quando o seu regente, Gandlius da Silúria, está diante de você, druida Tanarbus, né, e fala que ele vai abandonar a antiga fé, né, a tradição antiga, e abraçar o cristianismo, e você nem se abala, alguma coisa está errada. Alguma coisa está claramente errado. Isso é para valer mesmo? Né? Ou é apenas pessoas dizendo aquilo que é mais conveniente dizer naquele momento? Né? Tem algo de conveniente aí, tem algo de estranho e suspeito. E a figura dele, né, aparentemente não se incomoda com nada. Todos os olhares dos demais a ele, né, são olhares de cólera, de raiva, e ele aparenta indiferença. Né? Com toda a sua soberba e pompa, ele pouco se importa com os outros. E ainda faz essas promessas vazias que nem perturbam, né, o estado mental lá do Tanarbus, o druida dele. Né? E isso é algo que o Défil percebe. O Défil está observando isso. Né? Os regentes, né, os grandes poderosos, nem sempre são pessoas muito inteligentes. Raramente eles são. Mas é isso que o nosso personagem aqui, o nosso narrador, está percebendo. Só que a mão de Norina, embora tenha sido oferecida a ele, né, em certo ponto, não está aqui caindo no colo dele não. Né? Foi oferecida, mas aqui de novo eles colocam o assunto em questão. Quem vai ficar com a mão de Norina? Como se ela fosse uma mercadoria. Mas nesse contexto aqui é exatamente o que uma mulher, como uma mulher é tratada. Né? É assim. Aqui é. Então eles estão discutindo quem vai ficar com a mão de Norina. Né? Um empurra para o outro, que não aceita. É sugerido um que não é tão inteligente assim, não é tão confiável, até que a coisa, né, caminha em direção de novo a Gandlius, né, de novo ao rei da Silúria, que embora tenha se comprometido com uma mulher, né, que não tem linhagem nobre, e por isso mesmo, né, pelo fato de eles ter se comprometido com uma mulher de linhagem não nobre, ele é considerado, dentre os regentes aqui, o único que não é casado. Eles ignoram completamente o fato dele ter relacionamento com uma mulher sem linhagem nobre. Né? Então a coisa acaba caminhando de novo para ele. Né? E ele já havia feito lá umas ofertas, né, de ouro, de peles, vocês estão lembrados, né? Para a Norina, naquela visita e tal. Então, ele aparentemente ainda demonstra aqui uma pequena inclinação a aceitar isso. Mas, em um determinado momento da reunião, em um determinado momento do Conselho Supremo, alguém sugere um nome que não havia sido contemplado por nenhum dos outros. Né? E não foi um regente que fez isso, na verdade foi um guerreiro que fez isso, foi um comandante que fez isso. Mais especificamente, né, o comandante de Tidric, né, o Agrícola. Esse nome é o nome dele mesmo, ele chama Agrícola, é um nome romano. Né? Alguém jamais acostumado aos métodos romanos, à cultura romana e coisas assim. Ele é bastante respeitado por todos, inclusive. Né? Mesmo velho, ele ainda é alguém, uma figura temida pela destreza que ele tem no campo de batalha. E o Agrícola é o único que sugere o nome de quem? De Arthur. Né? Falar no nome de Arthur é tabu. Né? Uma coisa que eu lembrei lá no primeiro episódio. Né? Porque o Arthur ele foi culpabilizado por Uther injustamente pela morte do filho, pela morte de Mordred. E a culpa do falecimento de Mordred foi dele mesmo, né? Devido às coisas estúpidas que ele fez no campo de batalha, né? Devido ao seu grande ego, a sua ausência de planejamento. Mordred foi culpado pela sua própria morte, mas Uther jogou tudo nas costas de Arthur, que na verdade foi o verdadeiro herói daquela batalha, né? Quem realmente comandou as tropas, quem realmente voltou vitorioso daquele confronto. E claro, todo o mérito, toda a pompa foi retirada dele, não foi dada a ele na verdade, e ele ainda foi expulso, né? Foi mandado embora do reino. Então mencionar o nome de Arthur para Uther
é tabu, é algo que desagrada ele diretamente. E quando Agrícola sugere isso, né, o Uther já chama o Arthur, né, de Arthur Neb. Neb é um termo que significa ninguém, ou seja, Uther, publicamente diante de todos no recinto, nega que é pai de Arthur. Né? Ele nega a paternidade, mesmo que a paternidade seja bastarda. Ele nega a paternidade, ele nega todos os direitos, que não eram muitos já, que Arthur tinha. Ele não foi concedido a ele muitos direitos assim, né? Por ser bastardo, inclusive. Mas, querendo ou não, ele é filho do rei. Filho bastardo, mas era filho do rei. Né? E ser filho do rei, ter o sangue do rei, é uma coisa. Né? Já é algo que o tira do mesmo patamar, né? Do mesmo lugar, do que os meros plebeus do reino. Né? É um lugar, é uma coisa. E ao chamar Arthur de Neb, né, Arthur ninguém, Uther tira, inclusive, dele essa possibilidade, né, diante de todos os outros governantes. Ninguém quer dizer aqui que ele nega a Arthur qualquer linhagem ou relação com ele. O que afeta, logicamente, a Morgana, né, que está ali sentada do lado, próxima do Uther. Né? Morgana é irmã de Arthur, é também filha dele. Quando ele chama Arthur de Arthur Neb, ele também está dizendo que Morgana é Morgana Neb. E algo que também só reforça que ela está ali na condição de mera sacerdotisa, porque Merlin de Avalon, né, o grande druida, não o pode estar. Né? É um lugar bastante desconfortável, né, bastante humilhante para a sacerdotisa, para a feiticeira. Mas é o que ele faz, ele rechaça completamente essa possibilidade, que seria a possibilidade mais confiável, mais assertiva, né, mais inteligente, né, melhor o Arthur do que Gandlius, um antigo inimigo, alguém que você não pode confiar totalmente. Né? Isso é uma coisa óbvia, né? Mas é o velho caso, né, de um governante, um regente, colocando o orgulho dele, né, as questões individuais dele, os assuntos mal resolvidos dele, na frente, né, do bem popular, do bem do povo, do bem comum. Né? Uma coisa que nós vemos acontecer com muita frequência. Né? Governantes colocando os interesses pessoais, né, as próprias questões na frente de um bem coletivo. Não se pensa no todo, não se pensa no coletivo. Né? As questões são todas conduzidas segundo aquilo que o próprio acredita, né, que dizem respeito apenas a ele. É um orgulho que faz com que uma decisão estúpida seja tomada, né, de não associar Norwina com Arthur, que era a opção mais inteligente, e associá-la, né, trazer para próximo de Mordor, de Norwina, a figura de Gandlius, um inimigo de todos ali, de longa data. Né? É um momento de pacificação, mas ao mesmo tempo é colocar uma raposa, né, Gandlius, dentro do galinheiro. Né? É complicado. E por que Agrícola sugeriu que essa pessoa fosse o Arthur? Porque diferente de Gandlius, ou melhor, diferente de Arthur, ou melhor, errei de novo, não é Gandlius e nem Arthur. Diferente de Uther, né, o Arthur é bem visto por todos os demais, porque eles sabem da história. Eles sabem que Mordred era idiota, que era um estúpido. Eles sabem que quem realmente conquistou, né, quem saiu vitorioso da batalha com os saxões, foi Arthur e não Mordred, como cantam os bardos, né, cantam porque Uther os mandou cantar assim. Né? Todos eles reconhecem as habilidades, a capacidade de Arthur, né, de não apenas se provar em batalha, mas também de governar. Né? Eles acreditam que ele tem o que é o suficiente. Só que eles são covardes, eles não se colocam, né? Eles não se manifestam por medo de represálias. E o único que teve coragem de fazer isso foi um comandante, que também é respeitado, mas também é um homem do combate, é um homem do campo de combate, da batalha, né? Não é alguém que fica só engordando, sentado num trono, às custas do trabalho dos outros. E esse sujeito foi o comandante de Tidric, né? O Agrícola. É o único que
se coloca a favor de Arthur. Todos ali estavam, mas são covardes, não falam em nome dele, né? Então assim a coisa caminha para o lado de Gandalf mesmo, né? Ser aquele que irá se casar com Norina e ser o protetor, nomeado o protetor de Mordred, até ele poder governar. Só que o Uther, embora seja um completo babaca, ele não é uma ameba, né? Ele não chega a ser uma ameba intelectual, também não é para tanto. Porque, sabendo que o Gandalf é sorrateiro, né, que ele é ardiloso, ele decide nomear uma espécie de governo, né, de conselho, para que as decisões do reino em si não fiquem centralizadas na figura de Gandalf, né? Então seria uma espécie de conselho de protetores ajuramentados. E são 3 protetores, né? Ele nomeia homens que estariam obrigados por juramento, né? Juramento de morte a defender com a própria vida o Mordred e sua mãe, né? Norina. Né? Se alguém ofendesse o Mordred, né? Ou ameaçasse o bem-estar dele, né? Esses juramentados que comporiam parte desse conselho teriam essa função aí de defendê-lo, né? E vingar qualquer ato ilícito contra a vida do bebê e da sua mãe. E 3 pessoas de confiança dele foram nomeadas, né? O Cedric de Gwent, né? O Owen, né? O grande campeão de Dominónia, e o terceiro, o Merlin, o Lorde de Avalon, que não está ali. Então Morgana foi levada até o conselho para assentir, né? Como uma representante mais próxima do grande druida, para simplesmente assentir, representar, né, esse desejo que supostamente seria o desejo de Merlin, né, terceirizado, colocado como um telefone sem fio ali para ela. E é mais ou menos assim que a coisa termina. Gandalf não fica muito satisfeito com isso, né, mas a coisa, né, a tensão aqui está longe de terminar, né. Tem muita coisa sendo escondida aqui. Já é esperado algum movimento mais sorrateiro, ardiloso, né? Mas caminhando mais para a traição, talvez. Mas é algo que nós vamos segurar por enquanto. Até um futuro episódio. Um abraço a todos e saudações, Corvides.